Olá pessoal, então aqui é o professor Robson. Vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Agora a gente vai abordar o capítulo de momento linear e centro de massa. Esse é um capítulo que eu acho muito interessante, porque é ele que dá o embasamento para a gente poder estudar colisões, né? E no conteúdo passado a gente falou sobre energia, né? E conservação de energia. Você vai verificar agora que a gente vai ter também uma conservação de momento linear, né? No primeiro momento talvez não está fazendo muito sentido aquilo que eu estou falando com vocês, mas quando a gente concluir eu espero que faça. E você vai perceber que essas leis de conservação, né, seja conservação da energia e posteriormente conservação do momento linear, elas são muito úteis, né, para resolver problema de colisões. Então a gente vai fazer uma série de a gente vai abordar, né, vai desenvolver aqui uma teoria que vai dar um embasamento muito forte para a gente conseguir lidar com esse problema de colisões. Só para dar um vislumbre para vocês, né, de como a gente pode trabalhar, né, eu vou aqui projetar um simulador. Nesse simulador aqui você pode verificar que eu tenho duas esferas, né, tenho aqui uma esfera 1, que tem aqui uma massa de meio quilograma, e tenho aqui uma esfera 2, que tem uma massa aqui de também meio quilograma, né. Se eu aperto o play, se eu dou play aqui, o que vai acontecer? Ah, tá, deixa eu pausar aqui. Essa seta está representando a velocidade dele, beleza? Ele tem uma velocidade aqui, ó, deixa eu colocar, ele tem uma velocidade de 1 metro por segundo, e a esfera verde tem uma velocidade aqui de 0, certo? Então, isso antes da colisão. A partir do momento que eles colidem, o que acontece? O vermelho aqui, a bolinha 1, esfera vermelha, ele passa a ter a velocidade de 0 e o verde tem a velocidade de 1. Então eles trocam as velocidades, tá? A gente vai entender por que isso acontece e será que sempre isso acontece? Né? Vou refazer aqui o caso e vou colocar o seguinte, vou colocar eles numa outra situação aqui, ó. Vou colocar uma outra massa, uma massa maior para 1, ó. Se eu for dar o play, observe o que acontece. Eles não trocam mais a massa, né? O corpo que tem a massa menor, que é a esfera 2, a esfera verde, ele passa agora a ter uma velocidade maior, enquanto a esfera vermelha tem uma velocidade menor. Então, não necessariamente houve uma troca aqui. Vou repetir aqui e vou colocar agora a esfera verde, né, com uma massa maior. Se eu dar play, o que vai acontecer aqui? Agora a esfera vermelha volta. Então veja que por um problema simples, né, de dois corpos, né, duas esferas aqui, ó, a gente pode dizer que elas estavam numa superfície aqui sem atrito, a gente vê que essa colisão pode resultar em várias consequências diferentes, né, em várias situações diferentes. Eu posso ter desde uma troca de velocidade até um momento em que eles colidem e mantêm a velocidade na mesma direção, né, ambos indo para a direita, ou, como esse último exemplo, eles colidiram e cada um foi para uma direção oposta, né. Você já pode ter percebido, pelo aquilo que eu manipulei ali, foi basicamente as massas entre os corpos. Então a relação entre as massas ali vai ser imprescindível para a gente poder fazer análise, né, e conseguir prever o que vai acontecer, né, qual das três condições vai ocorrer. Tudo bem? Só que antes da gente propriamente iniciar aqui o estudo de colisões, né, que foi o que esse simulador está tentando aqui mostrar para vocês, a gente tem que definir variáveis. A gente tem que apresentar algumas variáveis para poder caracterizar o nosso problema, certo? Então a gente ainda vai voltar nesse tópico, eu só deixei aqui mais como ideia, para você ter uma ideia geral daquilo que a gente pode responder, né? Porque no fundo esse capítulo ele vai ter como objetivo a gente conseguir responder esse tipo de questionamento. Essa é uma colisão para uma dimensão, né? Depois a gente vai expandir isso para uma colisão em duas dimensões, né? Beleza? E casos mais gerais também, tá? Então aqui era só para te dar uma motivação de você acompanhar esse capítulo, né, de você estudar esse capítulo, tá? Então vamos começar aqui, vamos voltar agora para a parte conceitual, certo? Então, antes da gente começar a analisar esse problema de colisões, a gente tem que, de novo, né, como eu falei, definir grandezas,
certo? Então, qual que é a primeira grandeza que a gente vai ser importante definir? A primeira grandeza que a gente vai ter que definir é o centro de massa, certo? Imagina a seguinte situação: você tem ali um martelo e você lança ele para cima, né, com uma velocidade v0, e essa velocidade ela está inclinada com relação à horizontal. Então você pode perceber aqui que esse martelo ele está fazendo um movimento projétil, ó. Não é perfeitamente um movimento projétil, mas ele está fazendo um movimento projétil, ó. Ele está se deslocando em Y, né? Ele sobe até um ponto mais alto, depois ele desce, e em X ele também tem um deslocamento aqui, ó, tá? E aí fica o desafio. Se eu te pedisse para você conseguir descrever, né, a trajetória de algum ponto desse martelo, né? Você sabe que é um movimento projétil, mas ele é um corpo que tem uma extensão, né? Todos os problemas que a gente fez, apesar de a gente trabalhar com bloco, com carro ou outros objetos, a gente sempre representava eles matematicamente como sendo um ponto. Beleza? A gente não levava em consideração as dimensões. Aí, se você fosse pegar por exemplo, fosse pegar o ponto aqui, ó, da base do martelo e fosse descrever a trajetória, você ia ver que ela ia fazer círculos aqui, né, ao redor, né, desse movimento projétil aqui do martelo. Então não seria uma equação tão trivial de você conseguir representar a trajetória. É possível, mas não é trivial, certo? O ponto que eu quero chegar é que objetos que possuem uma extensão, né, objetos em que você leva em consideração as dimensões que ele ocupa no espaço, né, eles têm um certo nível de dificuldade em você representá-los eles matematicamente. Não é difícil, mas não é trivial, certo? E para você conseguir chegar nisso, você tem que ter um ponto-chave. E qual que é o ponto-chave? O ponto-chave é o centro de massa, beleza? Mas o que é o centro de massa e por que ele é tão importante assim? Veja só, se você o centro de massa, ele basicamente é um ponto onde você consegue representar todo objeto, toda extensão, você consegue resumir todo o movimento desse objeto em um ponto dele, ok? Então o que está acontecendo aqui? O centro de massa aqui do martelo ele vai estar mais ou menos aqui, ó, próximo à cabeça do martelo, tá vendo aqui? Então esse centro de massa, como ele é justamente esse ponto especial em que eu consigo representar todo objeto como se estivesse contido nesse ponto, que é o centro de massa, ele vai executar, ele vai descrever exatamente, perfeitamente uma trajetória parabólica. Então, você consegue perceber a importância que ele tem? Porque eu consigo reduzir, né, um objeto de dimensões finitas, né, um objeto que possui uma determinada extensão, a um ponto. E quando eu consigo fazer essa redução para um ponto, eu consigo usar todas aquelas equações que a gente trabalhou em cinemática, que a gente trabalhou em lei de Newton, que a gente trabalhou em conservação de energia, certo? E a partir desse centro de massa, tomando ele como referência, eu posso achar as trajetórias dos outros pontos do martelo, da base do martelo, de qualquer outro ponto dele. Mas a chave está nesse centro de massa aí, ok? Mas beleza. Aqui é uma outra figura, é de um bastão de beisebol. Né? Você percebe que ele vai girando, certo? Mas à medida que ele vai girando aqui nesse movimento, esse ponto aqui, ó, é o centro de massa dele, vai executar exatamente a trajetória parabólica que era esperada, certo? Quando você lançou qualquer objeto com velocidade que faz um ângulo θ com horizontal, ele vai sempre executar um movimento parabólico, tudo bem? Mas aí vamos então formalizar isso, certo? Então vamos formalizar o que seria centro de massa. Centro de massa de um sistema de partículas é um ponto que se move como se toda a massa do sistema estivesse concentrada nesse ponto. Né? Foi aquilo que eu falei. E aí, nesse sentido, eu posso, né, fazer o seguinte. Eu posso descrever as forças que atuam nele, né, colocar assim, como se estivessem todos atuando nesse ponto que é o centro de massa. Então, eu coloquei, né, de todas as forças externas, é como se todas as forças externas estivessem sendo aplicadas no centro de massa. Tudo bem? Então, ele vai ser esse ponto especial. Perceba aqui que eu coloco, né, um sistema de partículas.
Então, eu posso ter um centro de massa como representando um sistema que são partículas discretas, espalhadas, ou um sistema contínuo de partículas. Por exemplo, esse bastão, ele é um sistema contínuo, né? Certo? Mas eu poderia ter um sistema discreto, uma bolinha com outra bolinha, né? E aí eu quero saber o centro de massa desse sistema de duas esferas, beleza? E outro ponto, né? O centro de massa não necessariamente ele tem que estar dentro do objeto, tá? Ele pode também estar fora do objeto. Então, seguindo aqui, já que a gente deu uma ideia conceitual do que representa, né, do que significa esse centro de massa, a gente tem que agora definir matematicamente, né, como é que a gente descobre para um dado sistema, seja um sistema de partículas discretas ou seja um sistema de partículas contínuas, como é que a gente descobre onde está posicionado esse centro de massa, né? Então, a definição matemática ela é essa daqui. O centro, aqui que é a posição do centro de massa, né, ele vai estar posicionado obedecendo essa equação aqui. É o somatório das massas aqui, ó, do produto da massa de cada partícula vezes a posição que ela está, dividido pela massa total. Se eu voltar aqui para aquele problema de colisão, né, olha só, se eu volto para esse problema de colisão, eu tenho como escolher aqui o centro de massa, ó, tá vendo? O centro de massa está posicionado aqui. Se eu pego essa esfera e eu afasto ela, eu vou estar afastando meu centro de massa também. Se eu coloco essa esfera ambas com a mesma massa, eu vou colocar aqui ambas com 1,5 kg. Meu centro de massa vai estar exatamente no meio das esferas. Se eu reduzo a massa, se eu aumento a massa de 2 aqui, ó, né, eu vou trazer meu centro de massa perto de mim. Você consegue entender mais ou menos o significado daquela equação? Aquela equação é como se fosse uma média ponderada, né, onde cada elemento aqui, ó, é o peso da média, certo? Então, quando eu aumento a massa da partícula 2, eu estou aumentando o peso, né, que a esfera 2 carrega dentro da minha média. Então, logo eu vou deslocar a minha média mais próxima dele. Se eu agora, por outro lado, né, vou reduzir aqui, colocar aqui no meio, e aumento aqui a massa 1, eu já vou levar a minha média ponderada para próximo dela, sacou? Então, a equação do meu... a equação aqui, o que define o que é o meu centro de massa, ela basicamente é uma média ponderada. Então, aqui é um somatório de várias partículas, eu fiz para duas partículas, não poderia ser para mais, para 4, para 5, para 1000, enfim. É uma infinidade de partículas. E aí aquelas partículas, ou aquele conjunto de partículas que tivesse um M1, né, maior, vai deslocar a minha média para mais próximo delas. Então, dada a distribuição, o meu centro de massa basicamente vai medir isso. O ponto em média, né, que está mais ou menos, como posso dizer, né, distante de uma dada distribuição de massas. Tá? A média ali da distribuição de massa, onde está concentrado. Isso aqui é a definição matemática para o caso discreto, né? Partículas, né, pontuais distribuídas ao longo de uma dada região. Mas, por exemplo, o bastão de beisebol não é discreto. Ali eu tenho um sistema de um contínuo de massa. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que converter essa somatória no integral. Então, para o caso contínuo, eu vou ter o seguinte. Deixa eu passar aqui. Eu vou ter essa integral. Então, esse somatório vira essa integral. Esse MI vira um elemento infinitesimal de massa. Esse R, né, para ser a função, né, que vai descrever onde está distribuído esses elementos infinitesimais de massa. Esse caso contínuo aqui, a gente consegue reescrever ele num outro formato. Porque se você pegar a definição de densidade que tu chama de ρ, é definida como sendo o quê? Como sendo um dm, que é uma distribuição infinitesimal de massa, dividido por um dv, que é uma distribuição infinitesimal de volume, ok? Então, se eu isolo esse dm aqui e substituir essa informação aqui, ó, nessa integral, o que eu vou ter como resposta? Eu vou ter essa equação. Esse dm aqui vai virar um ρ dv. Esse ρ que vai aparecer aqui, né, considerando que seja uma distribuição uniforme de massa, né,
esse ρ pode sair da integral, esse ρ que divide essa massa total vai me dar o volume total, né? No caso 1 sobre o volume total. Então eu saio da integração sobre a massa e passo para a integração sobre o volume. Então ambas aqui são equivalentes e elas vão me dar a resposta que é o centro de massa. Tudo bem? Então essa é a ideia. Beleza? Se eu tiver um sistema contínuo de distribuição de massa, vamos supor, tem uma esfera, um cubo, um cilindro, ok? Para cada um desses casos que eu citei, se a densidade ela for uniformemente distribuída, o centro de massa vai coincidir com o centro geométrico da figura. Tudo bem? Então, se for esfera, vai ser o centro da esfera. Se for um cubo, vai ser o centro do cubo. E por aí vai. Beleza? Isso para os casos em que ρ ele é uniformemente distribuído, né? Ou seja, não tem uma região que tem mais concentração de massa do que a outra. Todo mundo é igual. Beleza? Para os outros casos vai variar e aí não vai poder usar essa integral, porque esse ρ vai ter uma dependência com R, ele vai estar aqui dentro da integral na hora de você calcular. Beleza? Então essa é a ideia geral e esse conceito ele vai ser importante para a gente. Beleza? Espero que tenha entendido aí, galera. Valeu!